E quando cheguei à bola, pedi ao meu pai e ao Vítor Santos, para não me marcar crónicas do Belenenses, porque achava que ainda não estava suficientemente capaz de ser totalmente isento. Queres recordar mais algum treinador que tenhas conhecido em Osda? Pá, há casos muito e de engraçados. conviver? Há casos muito engraçados. Mário Wilson também falaste Mário dele. Wilson, sim. Herman Stessel, gostaria que foi mal visto um bocado, e que era um homem fantástico, um tipo absolutamente extraordinário. Um dos com quem também aprendi muito, Alejandro Scopelli. Muito bem, Fui com ele fui com ele pelo Diário Popular aos Estados Unidos em 1973. Canadá e Diário Popular. Uma das coisas que mais interessante me aconteceu foi ter visto o último tango em Paris, que era completamente proibido em Portugal. Portanto, e as pessoas chegaram a ver o último tango em Paris. O Marlon Brando e tal. E o Scopelli é um treinador, era um treinador muito especial, um homem muito experiente, muito calmo, muito interessante. E de repente o Belenenses é chamado a fazer um jogo que não estava previsto, com o Vitória de Guimarães. Mário Wilson, do Vitória de Guimarães, vem de Vancouver e fazem um jogo em Newark. Não é em Newark, ao pé de Boston, em New Bedford. Vão jogar a New Bedford, uma organização portuguesa da tanga, e pronto. Bem, aconteceu que apareceu uma tempestade daquelas que acontecem nos Estados Unidos no verão, não é? Um vendaval tremendo. A gente viu no Mundial de Clubes, não é? Exatamente. Um furacão, uma coisa assim e tal. Só que ali, não havia hipótese de irem para as cabines. O problema é que evidentemente não havia público, não é? E o homem que fez aquilo, era dono de restaurantes e tal, e não tinha dinheiro para pagar as equipas. Então as equipas resolveram não entrar em campo para a segunda parte. Até que se arranjou lá um esquema, eu assisti também à conversa, mas eu não tenho como pagar, e depois não sei o quê, mas eu prometo que vou pagar, e não sei o que mais, e tal. Lá entraram para a segunda parte, lá fizeram o jogo na segunda parte, num monte de vendavais, e depois havia um problema. O Belenenses tinha um jogo depois, não era no dia assim, mas 2 dias depois, e tinha que ir para Toronto. O problema é que os voos estavam todos cancelados, mas aquele era um voo privado. E era um voo privado em quê? Num DC-3. Era um avião da guerra, daqueles aviões inclinados, um DC-3, 2 motores, e o comandante, lá convenceram o comandante, e o comandante levantou o voo bem. O avião parecia de papel. Dava para um lado, para o outro, numa altura dá um estouro, rebentam as luzes. Todos nós pensámos que íamos todos morrer naquela altura. E o Scopelli mandou abrir as garrafas todas do whisky que havia no avião e distribuir pelos jogadores. Foi assim que ele resolveu o problema do medo, antes que algum entrasse mesmo em pânico e fizesse ali um disparate. Claro. Whisky para todos, à descrição e não sei o quê. Coisas assim desse género. São coisas... são memórias fantásticas, não é? E, portanto, claro, que não se esquecem, são inesquecíveis, realmente.